Arcanjo Miguel na Bíblia. O Arcanjo Miguel é pouco citado na Bíblia, aparecendo 3 vezes no Antigo Testamento e 3 vezes no Novo Testamento e somente em combate de Cristo contra o diabo. Antigo Testamento. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Daniel capítulo 10 versículo 12. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Daniel capítulo 10 versículo 13. Naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para vergonhar, para o desprezo eterno. Daniel capítulo 12 versículo 1 e 2. No Novo Testamento. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Judas capítulo 1 versículo 9. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse capítulo 12 versículos 7 e 9. Origem do nome Miguel. O nome Miguel vem do hebraico Micael, que significa o que é como Deus. Prefixos de origem grega. Arque superioridade, intensidade. Exemplo: arcanjo anjo superior. Quem pode ser como Deus? O único que é como Deus é Jesus, não a criatura. Satanás teve esta pretensão, gerando conflito entre o bem e o mal, dando origem ao mal na terra. Querendo até o trono de Cristo. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14 versículos 12 e 14. Aqui ainda é chamado de Lúcifer anjo de luz, após a queda passou a se chamar Diabo e Satanás, anjo mau e rebelde. Quantos arcanjos aparecem na Bíblia? Na Bíblia aparece o nome arcanjo sempre no singular e o nome dele arcanjo é Miguel. Arcanjo Miguel é Cristo? Cristo voltará com voz de arcanjo. Veja que conclusão tiramos quando analisamos o que está descrito em 1 Tessalonicenses 4 e Daniel 12. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17. Aqui fala que Cristo voltará com voz de arcanjo. Como só existe um arcanjo na Bíblia, só pode ser Miguel. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12 versículos 1,2.
Miguel se levanta a favor de teu povo, não pode ser anjo, quem tem povo é Cristo não anjo. Ressuscita os mortos, não pode ser um simples anjo. Título de Jesus: Chefe Supremo do Exército Celeste e dos anjos fiéis a Deus. Na Bíblia, quando Jesus vai entrar em batalha, ele recebe o título de Arcanjo Miguel, em desafio a Satanás que queria usurpar este título e cargo. As forças armadas da terra aprenderam com a Bíblia, dão títulos aos comandantes em período de guerra, marechal, brigadeiro e almirante. Miguel e o corpo de Moisés. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Judas capítulo 1 versículo 9. Satanás, nosso acusador, achava que tinha direito ao corpo de Moisés, pelo fato de Moisés ter se irado contra o povo hebreu que estava cobrando por água. Os mesmos já haviam sido socorridos tantas vezes por Deus, achando um gesto de ingratidão para com Deus. Moisés bateu irado com o cajado 2 vezes na rocha, quando Deus disse para ele falar à rocha. Mas Cristo o havia perdoado e foi para ressuscitar Moisés. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha, perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Números capítulo 20 versículos 7,8. Então Moisés levantou a sua mão, e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Números capítulo 20 versículo 11. Está entendido que Jesus ressuscitou Moisés, pois o mesmo apareceu vivo no Monte da Transfiguração. Para quem vê Jesus submisso ao Deus Pai, leia o contexto que foi falado no verso anterior. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Judas capítulo 1 versículo 8. O contexto aqui é insurgência, insubordinação dos falsos profetas, desprezo pela graça, se até Cristo foi subordinado ao Deus Pai. Olha de quem ele fala. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus. Judas capítulo 1 versículo 4. Miguel, Jesus o grande príncipe. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel capítulo 12 versículo 1. Aqui está bem claro que Arcanjo Miguel é Cristo. Miguel, o grande príncipe, se levantará e defenderá seu povo. Quem mais defende alguém senão Jesus, Cristo, Miguel, ungido, grande príncipe, etc.? Ou será que Miguel é um anjo príncipe também? Quem é este grande príncipe? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9 versículo 6. Satanás foi expulso em nome de Jesus. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Apocalipse capítulo 12 versículo 7. Satanás só é expulso em nome de Jesus, não de anjos. Jesus, anjo do Senhor. Anjo. Religião. No cristianismo, no judaísmo e no islamismo, ser puramente espiritual, servidor de Deus e mensageiro entre ele e os homens. Fonte, dicionário online. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Êxodo capítulo 3 versículo 2. Observe que aqui no meio da sarça, leia-se anjo do Senhor. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Êxodo capítulo 3 versículo 4. Aqui, o anjo se transforma em Deus. Ou seja, o anjo do Senhor, na verdade é Deus. Que nesse contexto identifica-se com a manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Tendo em vista que ele não tinha ainda esse nome,
Porque Sol recebeu como título na profecia de Daniel capítulo 9 versículo 25. Neste caso é Jesus em uma manifestação que a Bíblia identifica como angelical. Profecia sobre nascimento de Jesus. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas, e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Daniel capítulo 9 versículo 25. Aqui, Jesus é chamado de ungido, ou seja, outro título. Não tem o objetivo de criar contenda, sem esclarecer como entendo e penso da palavra de Deus, sob as orientações adventistas e na verdade que acredito ser a que nos orienta no caminho da salvação. Se o Espírito Santo não convencer, não sou eu que vou convencer. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, quando eu for, vou-lo enviarei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. João capítulo 16 versículo 7 e 8. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Filipenses capítulo 2 versículo 3. Encontre uma igreja adventista, acesse https://igrejas.adventistas.org. Esclarecimentos iniciais.